Olá pessoas, esse é mais um vídeo meu aqui na internet, comentando novamente algumas atualizações de assuntos que eu já abordei. Faz mais ou menos uns 6 dias em que o pessoal descobriu, ou pelo menos não que o pessoal descobriu, mas que as notícias chegaram até os jornais, de que existem macacos aqui no Brasil, especificamente no estado do Ceará, que estão com o vírus Zika. Isto é uma notícia bastante grave, porque fora da África é o primeiro caso em que esse vírus foi relatado sem ser em humanos, tá? Em outros primatas que na África tem, afinal de contas foi nos primatas da África que descobriram o vírus Zika, né? E agora macacos aqui do Brasil também, eles falaram aqui que eles acharam saguis e macacos prego, que são os macacos mais comuns aqui do Brasil mesmo, né? Que você encontra em vários lugares. E eles pegaram exatamente aqueles que vivem perto das cidades, né? Das áreas urbanas e tal. Se até em São Paulo você encontra sagui em alguns lugares, né? Então não deve ser tão raro assim em cidades menores ou menos urbanizadas. Tá? Eu vou deixar linkado aqui embaixo o post da matéria do Estadão, que tem um mapinha onde foram achados os macacos em quais municípios, tá? Vocês aí que moram no Ceará devem conhecer melhor as localidades do que eu. Como eu já tinha falado em vários vídeos sobre o Zika é como se fosse uma dengue mais fraca, entre aspas. Então, do ponto de vista de sensações, né, você não se sente assim lá muito ruim, assim, são uns 3 dias que você perde da tua vida e é muito mais brando do que a dengue, por exemplo. Porém, o vírus Zika está associado com os casos de microcefalia, tá? E isso daí foi confirmado depois por estudos posteriores. Então as dúvidas que a gente ainda tem se a Zika pode causar microcefalia caso mulheres grávidas estejam infectadas, está se tornando cada vez mais uma certeza, tá? Menos uma dúvida e mais uma certeza com vários dados que têm sido apresentados. E infelizmente esse vírus parece que veio para ficar. Já impressiona bastante a velocidade com a qual ele se espalhou, né? Porque imaginei, em apenas um ano ele conseguiu, sei lá, chegar na América Latina inteira e já está chegando lá nos países anglófonos também, né, das Américas, nos Estados Unidos e Canadá. E você ter macacos aqui, macacos nativos aqui do Brasil, contaminados com esse vírus, é uma coisa bastante ruim, porque eles servem de repositório para a doença. Tá? Ou seja, além deles sofrerem também com a doença, eu acredito que eles devem ter algum tipo de malefício também com ela, uma infecção para o macaco também, eles ainda servem de repositório. Ou seja, mesmo que você consiga erradicar a Zika das populações humanas, elas estando presentes nos macacos, podem haver recontaminações constantes, fazendo com que a gente não consiga erradicar esse vírus, mais ou menos como acontece também com a febre amarela, né, que também tem esses animais reservatórios, né, que não são seres humanos e que ajudam a manter aquela infecção. Inclusive, uma das hipóteses é que exatamente essa infecção em macacos é que possa ter favorecido um alastramento tão rápido desse vírus aqui na América do Sul, tá? Pode ser ou não, tá? Isso ainda está sendo em estudo, porque afinal de contas é uma novidade. Pois bem, e isso é que eu achei muito interessante. Aqui na reportagem do Estadão, eles estão falando que a FAPESP fez o Rede Zika, certo? Que é uma força-tarefa de cientistas paulistas para tentar entender o Zika e combater essa infecção. Por que eu estou dizendo que isso é muito interessante? Porque a revista Veja, né, no quadro Radar Online, né, da jornalista Vera Magalhães, comentou alguns dias atrás que o Alckmin, o nosso excelentíssimo governador Geraldo Alckmin, que já foi até candidato à presidência, criticou a FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu explico direitinho o que é uma Fundação de Amparo à Pesquisa num outro vídeo meu, que eu vou deixar linkado aqui embaixo, tá? Eu explico nesse vídeo que as fundações de amparo à pesquisa têm direito a pegar até 2% do PIB do Estado como dinheiro para financiar pesquisas científicas, tá? No caso da FAPESP, ela pega 1% do PIB do Estado de São Paulo, mas como o Estado de São Paulo é o estado com maior PIB do Brasil, então a FAPESP é a Fundação de Amparo à Pesquisa mais rica do Brasil, digamos assim. Pois bem, o Alckmin criticou a FAPESP, dizendo que ela estava financiando muitos projetos sem utilidade pública imediata, sabe? Só projetos sem aplicação prática e projetos na área de sociologia, ciências humanas, essas coisas assim, né? O governador ainda falou que o Butantan não tem dinheiro para nada, para desenvolver as vacinas contra a dengue, enquanto a FAPESP fica dando dinheirinho para ficar testando coisas e fazendo projetos que não vão ter nenhum tipo de utilidade prática. O que dá a entender que, segundo o governador, a FAPESP está sangrando, né, as verbas públicas e gastando dinheiro com coisas que não servem para nada. Olha, eu não sei quem que está assessorando o governador no que diz respeito a isso, ou se ele tem algum tipo de ideia por trás, sabe, algum tipo de segunda intenção em falar uma coisa dessas, mas o governador
governador está redondamente enganado. E eu quis linkar nesse vídeo aqui essa declaração do Alckmin com a descoberta dos macacos contaminados com Zika e falar que foi a FAPESP, com esse Rede Zika, que está desenvolvendo aí esse projeto com os pesquisadores de São Paulo, para mostrar que o que o governador falou é completamente fora da realidade. O Reinaldo Lopes da Folha chegou até a comentar aqui que da verba que foi destinada para a FAPESP em 2015, no ano passado, tá, que foi mais ou menos 1 bilhão e 200 milhões de reais, só 10% dessa grana toda foi destinada para áreas de ciências humanas. Só 10%. Ou seja, 90% foi para todas as outras áreas. 30% foi destinado para as áreas de saúde. 30% de toda a grana da FAPESP foi para as áreas de saúde. Agora o governador quer o quê? Quer que a gente não tenha mais nenhum tipo de pesquisa em ciências humanas. Ele se esquece que, inclusive, boa parte das coisas que ele desenvolve na parte política são ciências humanas. Inclusive, né, o Reinaldo mostra aqui que a FAPESP chegou a dar 2 milhões de reais para o Butantan para ajudar no desenvolvimento da vacina contra a dengue. Tudo bem, esses 2 milhões foi entre 2008 e 2011, já faz alguns anos. Porém, às vezes você não precisa de muito mais do que isso, de dinheiro para você pesquisar. O problema é que você precisa de tempo. Às vezes a ciência não é só dinheiro, óbvio, dinheiro é fundamental, você precisa dos 2 milhões aqui. Mas a questão é o tempo, quanto de tempo você demora para desenvolver uma vacina. Ah, mas você tem que correr. Tá, você tem que correr, mas tem que fazer as coisas do jeito certo. Fica aquela falácia da coisa mais relevante versus a menos relevante, sabe? Então, por que o ser humano tá indo pra Lua se ainda tem gente passando fome, sabe? Isso daí é uma bobagem, isso daí não faz o menor sentido, tá? A menos que a gente tivesse um único país no mundo, e não é assim que tem. Esse dinheiro que é usado para pôr satélite na Lua, para mandar não sei o que para Marte, nunca ia ser usado para acabar com a fome na África, tá? Porque os países não são os mesmos, os destinos não são os mesmos, e uma coisa não tem a ver com a outra. A gente não tem que parar a ciência até que todo mundo tenha o mesmo padrão, sabe? Senão a gente não vai conseguir avançar para nada. Muito pelo contrário, avançando a ciência, talvez a gente consiga ter uma facilidade maior para que todo mundo tenha uma qualidade de vida melhor. Eu já expliquei essa diferença sobre ciência de base e ciência aplicada em outros vídeos meus também, tá? Mostrando, inclusive, como o próprio Carl Sagan tinha falado no Mundo Assombrado pelos Demônios, que a ciência de base, ela tem que ser livre. E exatamente pelo fato da ciência de base ter que ser livre, e quando ela consegue ser livre, é que a gente consegue desenvolver novos conhecimentos ou novas ideias que no futuro podem ser ciência aplicada, tá? Então, essa divisão entre ciência aplicada e ciência de base, ela é um contínuo, na verdade, que a gente não tem como saber qual pesquisa de base vai ser aplicada ou não, a menos que você deixe correr solta a pesquisa de base. E como eu falei, a gente deveria ter um financiamento privado muito maior da pesquisa aplicada, que é aquela que tem um investimento muito mais rápido, muito mais fácil, e deixar exatamente a pesquisa de base, que nenhuma empresa ou quase nenhuma empresa vai realmente se interessar em fazer, para o financiamento público. É assim que funciona nos países mais desenvolvidos do mundo, e eu não enxergo de outra maneira que isso poderia ser feito. Eu já falei isso em outro vídeo, não vou repetir aqui. Então, depois aqui na nota do radar online aqui da Veja, falaram que isso daí foi uma bobagem, que isso não aconteceu, que o governador não fez nenhuma crítica à FAPESP, o gabinete do governador não quis comentar. Aí depois teve uma secretária aqui, Linamara Batistella, né, que falou que teria batido boca com o governador discordando, né? E aí ela também negou que tenha feito isso, mas só que a repórter aqui, a Vera Magalhães, reiterou dizendo que o Alckmin falou sim, porque mais de 3 fontes diferentes para ela relataram o mesmo caso, né, de que o Alckmin fez críticas à FAPESP e foi retrucado depois. O problema é o seguinte, né? Será que o Alckmin tá achando que 1% do PIB para ciência é muito? Se isso é verdade, só o fato dele demonstrar total ignorância sobre como esse dinheiro é aplicado, que 30% dessa grana vai para a área de saúde, que é a área da qual ele se diz especialista, né? Porque ele é médico, tá? Já demonstra que o argumento dele de que 1% é muito é furado, tá? Na verdade 1% é até pouco, eu acho que deveriam ser 2%, mas tudo bem, aí é a minha opinião. Mas você tem aí uma grana que é desembolsada com ciência em São Paulo, e a FAPESP é a FAP mais rica do Brasil, então lembrando qual é a condição das outras FAPs ao redor do Brasil, tá? Que tem menos grana que isso, e o que é que dá para desenvolver com uma grana dessa. Então, se o governador está insinuando que 1% do PIB é muito para pesquisa, tá? Eu acho que ele está dando uma canelada violenta, tá? É uma ignorância absurda.
não se confirma nem o que ele disse ser, né, o que ele falou ser a pesquisa aqui em São Paulo, como também não é verdade que esse dinheiro é mais do que suficiente para todas as pesquisas que tem, porque apenas alguns projetos de pesquisa aqui do estado de São Paulo são agraciados com Bolsa FAPESP. Apenas alguns deles ganham esse benefício de conseguir, porque é uma bolsa muito melhor, né, é uma verba muito mais robusta, né, muito mais dinheiro envolvido nos projetos. Então você tem só uma porcentagem aqui de São Paulo dos pesquisadores e cientistas que conseguem Bolsa FAPESP, que conseguem projetos FAPESP. Então também não é verdade que a FAPESP está dando dinheiro para todo mundo como se fosse o Silvio Santos e não está vinculando prioridades. Aliás, a FAPESP sempre fez isso. Ela priorizou áreas de ciência mais aplicada e mais imediata, áreas de saúde, áreas de, sei lá, de engenharia, essas coisas assim, né? E sempre deixou mais na área secundária a ciência de base, da qual eu, inclusive, faço parte. O que também não quer dizer que você não consiga ganhar uma bolsa da FAPESP fazendo ciência de base. É óbvio que você consegue. Agora, se o governador estava falando que a FAPESP deveria dar dinheiro para o Butantan, para o Butantan fazer vacina, no caso, não para ele desenvolver novas vacinas, não desenvolver conhecimento científico, e sim para a parte mais mecânica mesmo, sabe? Tipo, produzir as vacinas que já são conhecidas. Esta grana não tem que vir da FAPESP, porque isso não é pesquisa científica. Isso é só reproduzir aquilo que a pesquisa científica fez e desenvolver a vacina, igual o soro antiofídico do Butantan. Isso daí não é pesquisa científica. Isso daí é uma coisa que já se sabe, já se tem o conhecimento, e é só produzir para o usufruto da população, tá? Então isso não é a FAPESP que tem que dar dinheiro não, seu governador. Isso quem tem que dar dinheiro é o governo. Então não adianta querer tirar o seu da reta, querer liberar a verba da saúde que você gasta aí para o Butantan para produzir soro, vacina, etc. e querer jogar essa verba na mão da FAPESP e querer dizer que a FAPESP tinha que estar liberando essa verba para o senhor poder usar esse dinheiro para qualquer outra coisa que eu não sei o que seria, tá? Isso, se eu estou interpretando corretamente o que deu a entender das falas do seu Geraldo. Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, tá? Vamos ficar de olho com relação a isso, tanto com relação ao Zika, quanto com relação a pessoas querendo tirar dinheiro dos órgãos de fomento de pesquisa aqui do Brasil. Beleza? Então é isso aí, um abraço para vocês, até amanhã e falou!